Clima pesado logo depois do jogo? Então, fala Natan, fala Fredão, fala Arthur, aqui agora nos novos estúdios de podcasts do Grupo Globo no Esporte, enfim, como é que fala mesmo? Da Central Globo de Esporte, o núcleo de esportes do Grupo Globo. Cara, eu diria que o clima está pesado não somente após a partida, né? O clima tem estado pesado há um bom tempo ali dentro, há algumas divergências nítidas, onde cada vez mais a gente vê que é coletivas, não é uma divergência de elenco com Paulo, de Paulo com elenco, de Paulo com a diretoria com Paulo. A percepção que a gente tem, a gente vai até trazendo no noticiário do GE nos próximos dias, é de que há conflitos coletivos ali, há divergências coletivas ali que precisam ser ajustadas, e isso não tem como a gente não imaginar que isso não esteja contribuindo para essa performance ruim do Flamengo dentro de campo. O Flamengo chegou ontem, se eu não me engano, ao dia de número 80 e pouquinho, sobre o comando do Paulo Souza, e a gente não pode dizer que a atuação ruim de ontem foi um ponto fora da curva. O Flamengo chega agora aí a sua reta final de pré-temporada, se a gente usar o Carioca como pré-temporada, chega a sua reta final de pré-temporada sem ter uma chamada, como o Felipe Luiz falou, uma química entre o que seu treinador deseja e o que o time tem executado. Acho que a gente falar em química acaba ficando uma justificativa muito abstrata, muito subjetiva, mas está claro que há um gap, há um vazio, e até perguntei isso ao Paulo Souza ontem em coletiva, há um vazio entre a teoria do que ele quer implementar e a prática. E aí a gente tem que debater aqui e até usar como objeto a resposta dele sobre os responsáveis disso, que é uma questão de dificuldade do elenco de absorver, dificuldade do elenco de executar, ou dificuldade dele mesmo de passar as ideias dele. A gente está fazendo ainda, tentando buscar esse diagnóstico, mas a realidade é que as coisas estão longe de sair dentro de uma fluidez. Eu acho importante a gente pontuar isso, independentemente do resultado do sábado, né? Até falei com o Arthur no penúltimo podcast, que ele falou sobre o jogo com o Vasco, e ele comentou, se por acaso as bolas do Marinho entrassem, a dinâmica da percepção ia ser diferente. Acho que não, acho que a questão do placar difere da nossa análise do jogo, e nesse caso também a conquista ou não do título tem que vir separada da análise do que tem sido o trabalho até aqui. Acho que o Flamengo precisa pensar muito mais do ponto de vista macro da temporada, no que ele projeta, no que ele está colhendo de frutos dessa temporada. Não sou eu, não somos nós que vamos diagnosticar aqui se o problema é o Paulo Souza, se o problema é o elenco. Acho que a diretoria está ali para isso. Acho que em muitos momentos, por sinal, a diretoria é omissa talvez não no diagnóstico, mas na tomada de decisão. A gente vê muito pouco Marcos Braz e Bruno Spindel se posicionando publicamente, ou até mesmo internamente. A impressão que eu tenho é que eles dão falando bom castelhano, dão um chamado um passo ao costado, que é um passo atrás, e deixam que as coisas aconteçam observando de longe. Acho que não é o papel de quem está na função de gestão, só que acho que o Flamengo precisa olhar, entender muito bem o que ele quer como temporada. Se tem a convicção de que o Paulo Souza vai fazer essa reformulação e vai com ele até o fim, que se passe essa convicção para o Paulo Souza e que se passe também publicamente. Tem a convicção de que esse elenco, pela história que ele construiu, precisa ter alguma certa autonomia e algum certo lastro ainda, que se passe essa mensagem e que se diga ao Paulo Souza que essa reformulação seja menos brusca. A questão é que do jeito que está, parece que há uma divergência, uma diferença muito nítida entre o que o Paulo Souza pensa de reformulação e de novos conceitos e de que o elenco pensa de que como deve ser conduzido esse processo. Perfeito, Caio. Vamos então, a gente vai aqui ao longo do podcast falar sobre essa questão macro, olhando todo o trabalho do Paulo Souza, olhando para frente na temporada e esse começo também. Beleza, Caio, a gente então vai falar aqui ao longo desse podcast muito sobre o macro da temporada, sobre o trabalho do Paulo Souza como um todo, porque essa derrota acabou justamente trazendo à tona todos os problemas que talvez vinham sendo disfarçados por resultados positivos contra adversários não tão qualificados. Antes da gente entrar nessa parte do macro, a gente dá uma pincelada no jogo, falar um pouco sobre esse jogo. Afinal, foi um jogo relevante aí, no qual o Flamengo, mais uma vez, sofre uma derrota para o Fluminense. E é isso que eu quero conversar com o Fred Gomes. Fred Gomes, vou ser obrigado a provocá-lo, porque no último podcast você disse que, na sua análise, a diferença entre
Flamengo e Fluminense chegaria a ser abissal. Enfim, mas todos consideram que o Flamengo é bem superior ao Fluminense. Mas, mais uma vez, essa superioridade não se refletiu, não só no campo durante o jogo, mas como no placar. Uma vantagem importante construída aí pelo Fluminense nesse primeiro jogo. Enfim, não tem sido fácil o Flamengo colocar essa superioridade técnica em campo contra o time do Abel Braga. Fala, Natanzinho, fala, Caio, fala, Arthur. Natan, na verdade, eu acho que o Flamengo ontem realmente mostrou ser o time que é o dono da bola, que busca o jogo o tempo inteiro, mas não consegue finalizar. Assim, tem criado muito pouco. O Flamengo machucou pouco demais o Fluminense, mas eu acho que há erros de todos os lados. Acho que há erros coletivos do Flamengo, como o Caio já apontou, tanto na análise quanto na análise que ele fez agora aqui no podcast. Acho que ainda não há tal química que o Felipe Luiz citou, mas acho que houve erro de opção também por parte do Paulo Souza. Ele que sempre falou do Marinho, isso aí o Caio também citou na análise dele, ele falava que o Marinho acelerava demais o jogo e tudo mais. Aí ele vai e coloca o Marinho de ala esquerda, ala esquerdo, enfim. E aí, na própria entrevista, ele falou, acho que nós aceleramos demais. Então, ele optou por um jogador que ele falava que as características não iam de encontro com o que ele pensava, assim, não se encaixavam nas convicções dele. Ele coloca o Marinho, entendeu? O Marinho não respondeu bem, começando desde o início. Eu continuo achando que a diferença do Flamengo é muito grande. Acho que só o Flamengo buscou o jogo. Obviamente que o Fluminense teve uma estratégia que deu certo, mas o Flamengo também, eu vou te contar, meu irmão. O Flamengo tem um problema daquele do Andreas, que foi uma infelicidade. Eu não vejo como um erro técnico, eu vejo como uma infelicidade, o acaso. E agora acontece essa com o Léo Pereira, que já é um jogador que vem cometendo erros contínuos em momentos decisivos. Acho que ele somou mais um para o cartel dele de erros. Mas, assim, acho que ainda dá. Só que o Flamengo precisa mudar a característica do jogo mesmo. Acho que precisa mais de dinâmica. Depois eu vou dar uma opinião impopular sobre que jogador que eu acho que o Flamengo tem que utilizar na partida de volta. Eu acho assim, tem um jogador que eu acho que é a cara do jogo de volta, que a torcida não quer ver nem pintado de ouro. Acho que vocês já sabem quem é. Rodinei. Não, Andreas Pereira. Eu ia deixar para depois. Isso aí. Eu acho que ele tem. Nem no jogo de volta ou não. A questão é que, assim, eu vou atropelando. Pode falar, vamos, vai, fala que eu vou continuar. O que eu acho da questão é muito simples, assim. A questão, para mim, a gente precisa entender um pouco das tomadas de decisão do Paulo Souza. E cada vez menos as decisões fazem menos sentido. Aí você bem falou da escolha pelo Marinho ontem. Não faz sentido ele passar 2 meses e meio até falando em coletivo, então não é percepção, é uma coisa que ele reverberou, de que o Marinho tem dificuldade cognitiva, tem dificuldade de entender a questão tática, os movimentos e tudo mais, e ele coloca o Marinho numa posição onde o Marinho precisa ter uma compreensão tática de ajuste, equilíbrio, de subida e descida. O Marinho muitas vezes pegava a bola e partia em diagonal e não fazia o corredor à extrema esquerda, e o Vitinho tinha que ocupar o espaço. Assim. O Marinho, ele comete uma falta com 5 minutos, toma um cartão amarelo que já condiciona a dinâmica dele defensiva e tudo mais, assim, entendeu? Então, assim, voltando no caso do Andreas, eu não consigo entender, até foi perguntado ele ontem na coletiva, ele não foi claro também na resposta dele, ele apenas disse que há uma concorrência, mas ele ainda não deixou claro o que o leva a escalar ou o Andreas, ou o Gomes, ou o Thiago, ou o Arão. Não está muito claro o que ele deseja de cada jogador. E assim, são características muito distintas. Assim. A partir do momento onde o Flamengo não consegue ter o controle do jogo, como não conseguiu ter o controle do jogo ontem, ao contrário dos confrontos com o Vasco, acho que ontem o time não conseguiu controlar o jogo. O jogo por muito tempo foi muito mais aberto do que deveria ou poderia ser. No segundo tempo, em especial, o time vem do intervalo com as linhas muito mais baixas e deixando a bola com o Fluminense, e ele não consegue controlar o jogo. Ele tem esse jogador que você pode falar do momento, da capacidade, acho que não tem muito como questionar, mas do momento, da pressão, tudo mais, mas a capacidade dele de tentar ditar a dinâmica desse jogo, na minha percepção, é inegável. E você sequer utiliza ele, você faz escolhas de substituições ao longo da partida, que também acho que são questionáveis. Por que o Bruno Henrique não poderia começar o jogo, mas ele pode entrar com 25 minutos, 30 minutos? Aí o Fabrício se machuca, ele tem o Gustavo no banco, ele em vez de fazer uma troca simples, ele coloca o Léo Pereira na do Davi, o Davi na do Fabrício. Ele muda 2 posições na zaga. E aí o Lázaro, ele usa o campeonato inteiro pela esquerda. Ontem ele coloca o Lázaro de ala direito. Algumas coisas assim.
todo o direito dele, não estou aqui para dizer que ele pode ou que ele não pode, é direito dele como técnico, só que a gente precisa buscar uma coerência ou um entendimento. E eu não consigo ter o entendimento dessas tomadas de decisão dele, e o principal, que não tem se provado dentro de campo. Acho que tem muitas coisas que a gente precisa debater aqui. Uma coisa é o processo de reformulação que ele está tentando implementar, oxigenar o elenco, tirar algumas peças que já estão ali viciadas há muito tempo, tudo mais. Isso aí é uma coisa que o clube como gestão precisa entender o que quer. Outra coisa é o que a equipe tem demonstrado dentro de campo. E assim, acho que não dá para condenar um trabalho em 2 meses e meio, mas repito o que eu falei no clássico com o Vasco, para 2 meses e meio ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco para a gente falar, não, há um caminho, está no caminho certo. São 12 escalações em 13 jogos. Não que seja problema ele mudar a equipe, mas ele muda muito drasticamente. Ele muda de atletas de posição, ele faz mudanças que não fazem sentido. A segunda final na Supercopa também foi assim, que ele bota uma escalação que ele nunca tinha escalado. Então, assim, são coisas que a gente precisa estar aqui e levantar o debate e questionar. Eu acho que é importante a gente diferenciar isso. O processo de reformulação, o processo de mudança, que o clube precisa entender o que quer para si. Aí, como eu falei, a minha primeira intervenção passa muito pela gestão, pela diretoria, ou bancar ou não bancar. Outra coisa é o que está sendo visto dentro de campo, que para mim está muito abaixo do que esse Flamengo poderia apresentar. Agora sim. Fred, quer complementar antes da gente chamar o Arthur para o debate? Não, concordo com ele, principalmente em relação aos critérios. E a história do Andrés eu conto depois porque eu acho que ele é o segundo jogo. Antes de projetar o segundo jogo, quando a gente projetar o segundo jogo, a gente fala de Andrés, passar a bola para o Arthurzão já, a voz da torcida, para ele sentar a mamona aí, que ele é a voz da torcida. A gente está mais quietinho, que a gente é repórter, mas ele pode largar o aço aí como ele quiser. Sei lá se ele vai largar também, né? Eu tô condicionando ele. Passador de pano. Arthur, então larga a mamona aí, solta o aço, como qualquer expressão dessa que você quiser usar, porque a gente estava conversando em off aqui antes do podcast começar, né? Você já falou que já perdeu outros campeonatos cariocas aí na sua vida, mas não era esperado que um time como esse do Flamengo, que na teoria é o bambambam, um dos bambambãs do Brasil, tivesse esse desfecho na quarta-feira no Maracanã, né? É isso. Primeiro, boa tarde aí para Natan, Fred Gomes, Caio Mota, meus amigos. Prazer estar aqui. Cara, é assim, o problema todo, eu acho que está muito mais na mecânica do Carioca. A existência do Carioca dentro do calendário do Flamengo anual é a que provoca essa distorção louca que a gente quer, que em 3 meses, um trabalho que foi planejado para reformular um time inteiro, usando as mesmas peças, o que torna mais difícil ainda a missão, seja avaliado. E pode ser que a diretoria esteja fechada com o Paulo Souza e fale, esse cara não sai de jeito nenhum, pode acontecer tudo, ele vai até o fim da Libertadores ou ao fim do Brasileiro. Mas a verdade é que toda a torcida agora está pedindo a cabeça do cara. Por quê? Porque não sabe o que está acontecendo. Eu não tenho esse refinamento, esse olho clínico para dizer, não, estou vendo evolução aqui ou ali. Eu sou mais pelas coisas que acontecem, que é uma somatória dos resultados em campo e o que acontece a cada jogo. E a gente viu 12 jogos, 12 escalações, algumas soluções que nem os especialistas consideram críveis, e a gente está agora numa situação absurda, com todo o favoritismo, com toda a distância, o abismo que nos separa em termos de estrutura, de elenco e de dinheiro, indo para uma final do Carioca em total desvantagem, em que está tudo perdendo para o Fluminense, um time que só tomou 4 gols no Carioca, galera. Precisa tomar 3 num jogo só, a gente não conseguiu fazer nenhum, então todas as chances são do Fluminense. O Flamengo é totalmente azarão, uma condição que não nos favorece, mas ao mesmo tempo transforma um jogo que, se a gente ganha, não tem grande repercussão, porque o Flamengo é tão melhor, tinha obrigação de ganhar o Carioca. Mas dessa maneira que aconteceu no primeiro jogo, a gente está indo para um clássico que pode entrar para a história. Se o Flamengo consegue reverter e ganhar, vai ser épico. Oh, meu Deus, o Flamengo. Mas a grande verdade, o que fica é que o Carioca atrapalha o desenvolvimento do futebol do Flamengo. A gente não deveria estar colocando em questão um trabalho que foi contratado no começo do ano para reformular o time, para jogar Libertadores e Brasileiro. Quem sabe o Mundial. A gente está por causa do Carioca vagabundo, que não premia ninguém, que é uma complicação para tu comprar um ingresso que mal passa na TV, avaliando um trabalho que, pô, assim, é muito louco isso, cara. E a gente vê nos últimos anos, todos os técnicos que foram campeões cariocas não chegaram ao final do Brasileiro treinando para o seu próprio clube. Isso acontece desde 2013. É uma tendência, porque é óbvio que o problema é o Carioca.
Carioca, do jeito que é disputado, na época em que é disputado, ele é prejudicial ao desenvolvimento dos clubes. O futebol piora, cai no resultadismo e a gente fica, é óbvio, revoltado. Não pode, o Flamengo não pode perder um negócio desse. Inclusive, ontem ele veio puxão de orelha do cara, o cara falou assim para mim, não é para ficar aí de palhaçadinha passando pano para esses caras de produção de conteúdo, não. O Flamengo não pode perder um jogo desse. Sim, o Flamengo não pode perder, mas perdeu. Por quê, cara? É um clássico. Porque é o Fluminense que joga assim como jogou há 300 anos, não tinha surpresa nenhuma. Isso poderia acontecer e aconteceu, a mesma história de sempre. Aperta, 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 no final toma gol. A falha individual, lógico que altera tudo. Mas o Flamengo, mesmo antes da falha do Léo Pereira, já tinha mostrado que não estava conseguindo furar ali a defesa do Fluminense. E essa aqui é a verdade, cara. Infelizmente, o Campeonato Carioca se tornou dramático, é uma tragédia rodriguiana. O Flamengo está sangrando no meio do Maracanã, acabou assim o primeiro ato. Vamos ver o que acontece no segundo ato. Tudo pode acontecer. Eu torço para o Flamengo reverter isso, mas acho muito difícil. Pois é, dá para a gente dividir em duas partes aí também a atuação rubro-negra, né? Porque tem a questão do time que não é efetivo na frente e que se mostra frágil muitas vezes atrás, porque os adversários que chegam poucas vezes geralmente conseguem fazer gols. Me lembrou quase que o time do Domi, né? Que os adversários chegavam um pouco, mas marcavam gols no Flamengo, muitas vezes em falhas individuais. Agora eu vou jogar a bola para os nossos dois setoristas, o Fred e o Caê. Queria que você respondesse basicamente assim, a mesma coisa. Se fosse um time comum, né? Um elenco comum, um time que não tivesse grande brilho, talvez a atuação no Maracanã ontem tivesse sido elogiada como uma boa atuação. Um time que teve 56% da posse de bola, conseguiu criar 14 oportunidades, teve 10 escanteios, enfim, que amassou o adversário. Cara. Não criou 14 oportunidades, não criou 14 oportunidades de jeito nenhum, cara. Não, 14 chutes. Exatamente. 14 finalizações. Eu estou dizendo chances claras, tá? Tô trazendo aqui as estatísticas do bom SofaScore. Depois, calma que a gente vai detalhar, Caio. Finalização travada, finalização, tentativa de finalização, chute que bate na zaga, entendeu? Enfim. Calma, Caio. Não, total de chutes foram 14 contra 5 do Fluminense. Finalizações ao alvo, aí você já começa a ver o defeito. O Fluminense finalizou 3 vezes ao alvo, as 3 com Cano, 2 entraram e a outra foi aquele chute de longe que o Cano tentou, que o Hugo exatamente faz a defesa. Mas não ia no gol também, é para fora, não era no alvo aquela não, colocaram no alvo erradamente. Está considerado aqui. Foram 8 chutes fora do alvo para o Flamengo e 3 bloqueados. Sem contar, agora a gente vai para as grandes chances, o Fluminense teve 2 grandes chances e fez, e o Flamengo teve 0 grandes chances. Então, detalhando essas estatísticas, né? Isso aqui para mim tá errado também, assim. Foram 3 grandes chances e assim. Vai, termina porque eu tô interrompendo muito, mas vai. Não, só vou terminar porque é o seguinte. Na teoria, um time comum, né? Por exemplo, todo mundo acabou o domingo falando, o Botafogo amassou o Fluminense. Dá para dizer que o Flamengo tentou amassar o Fluminense, só que o Flamengo não foi efetivo. E esse time tem um grau de exigência maior, tem um sarrafo muito mais no alto, que quando o jogo termina em 0-0, ou nesse caso, depois de 2 falhas individuais, em 2-0 para o adversário, tudo vem à tona e se tem a noção de que não foi uma boa atuação. Por que não foi uma boa atuação? Por conta da invenção. Vocês acham que foi mais pelas invenções do Paulo Souza ou pelo mau momento técnico de diversos jogadores? A gente não pode negar que o Gabriel foi muito mal ontem. Bruno Henrique entrou mal. O Arrascaeta não entrou mal, mas não fez a diferença. Qual é a opinião de vocês dois sobre essa análise geral do jogo? Cara, para começar, eu acho que o Flamengo teve longe de amassar e até de controlar o jogo. A gente, às vezes, acaba condicionando algumas opiniões, mas assim, a gente está falando aqui que o Fluminense ganhou em uma falha individual do Léo Pereira e na segunda acho que o Arão deu mole, o Léo Pereira deu mole, o Felipe também deu mole. Enfim, só que a gente ignora que as 2 únicas chances do Flamengo, que foi aquela jogada que o Arrasca cruza pro Pedro e o Pedro chuta e o Fábio pega, e a segunda, que o próprio Arrasca chuta e o Fábio também pega, também saíram de erros individuais do Fluminense na saída de bola. A gente só vê o erro quando é contra a gente. Quando por exemplo, no começo do jogo, o Vitinho quase fez um gol também, né? Que ele chega na pequena área, pronto para empurrar a bola pro fundo do gol, a zaga corta no último minuto. Eu considero que isso são oportunidades criadas, né? Não entra na estatística. O Fluminense também fez um gol que foi mal anulado, cara. Sim.
Então, então assim, não dá pra gente considerar um cruzamento que o Vitinho não chega como chance clara e ignorar que o Fluminense teve um gol que, ao que tudo indica, foi mal anulado. O VAR mostrou ali o impedimento do Cano no primeiro lance, só que há nitidamente um desvio no meio da jogada que eu não consigo identificar se o Ganso toca na bola ou não, mas o Felipe toca na bola e pela interpretação da regra dos especialistas, isso já tiraria o impedimento do Cano, que é de meio centímetro lá atrás, mas é impedimento. Então, assim, a gente não pode ignorar esses fatos, cara. Eu acho que o Flamengo, e aí que eu falo assim, não é condenar trabalho nenhum tão cedo, também entender que é um processo de reformulação, e aí tem que ver até que ponto o Flamengo, volta na questão da gestão, está disposto a sofrer os impactos dessa reformulação com as peças ainda ali. Então, assim, se for para ser feito dessa maneira, vai passar, sim, campeonatos e até, de repente, temporada sem ganhar, porque tem que ser reformulado, isso é uma coisa. Agora, a gente não é porque a gente entende que é uma reformulação em curso, que a gente vai ignorar o que nós temos de objeto, que é até aqui esses 13 jogos. E assim, essa atuação de ontem, que o Flamengo tem a posse de bola, fica ali cercando o Lourenço e não mata o jogo, não é uma exclusividade do jogo de ontem. O jogo do Engenhão contra o próprio Fluminense já foi assim, os 2 jogos com o Vasco também foram assim, acabou que fez um gol ali, aqui, outro ali, mas também foram assim, é um comportamento padrão. As 2 únicas boas atuações, na minha percepção, foram contra o Botafogo no Engenhão e contra o Atlético na Supercopa. Mas, de modo geral, mesmo contra alguns pequenos, o comportamento padrão desse Flamengo é esse. É um time que parece, até coloquei na análise, como o Fred falou, parece que ainda faz muita força para fazer o que o Paulo Souza pede. Parece que eles ainda precisam pensar 1-2 segundos para entender onde é que eles estão, tempo, espaço no campo, posicionamento, comportamento tático, e esse 1-2 segundos que eles fazem força para desempenhar e para executar o que ele pede ali, são suficientes para que o adversário consiga encurtar espaços, equilibrar os jogos. Assim, não acho que ontem o jogo tenha sido de um Flamengo tão dominante, cara. Não vejo assim mesmo. Assim, acho que foi um primeiro tempo horroroso, 2 finalizações reais do Flamengo, que foi a cabeçada do Fabrício no escanteio e a falta do Davi. O resto foi isso, foi bola cruzada para lá, bola cruzada para cá. Se a gente começar a contar isso como chance, também vai ter todo o jogo 500. E no segundo tempo o Flamengo começa recuado, deixando a bola com o Fluminense. Aí quando entra o Pedro e o Arrascaeta, muito pelo Arrascaeta, consegue ter aí um pouco mais de disposição ofensiva. Entendeu? Então acho que assim, e repito, ainda assim as 2 chances criadas que o Fábio trabalhou, foram as únicas 2 defesas que eu me lembro do Fábio, que foi no chute do Pedro, que depois no rebote o Gabriel perde, e também no chute do Arrasca, são de saídas de bola erradas do Fluminense. Uma o Bruno Henrique intercepta e dá no Arrascaeta, e outra o Arão rouba a bola e ela cai para o Arrascaeta também. Não, cai no Pedro que a bola sobe para o Arrascaeta. Então assim, não adianta a gente falar do erro do Léo Pereira e ignorar o erro do Lucas Claro, o erro de Martinelli. Que deu uma de Andreas naquele caso. Um ponto, entendeu? Assim, é só entender um pouco isso, sim. A questão, para mim, que é o mais preocupante, isso, como eu falei mais cedo, é indiferente se conseguir virar o placar no sábado ou não, é a consistência do que o time tem apresentado. É culpa do Paulo Souza? É culpa do elenco que também não está tendo boa vontade ou não está conseguindo absorver? Isso a gente pode debater daqui para frente. Porque a questão é que até aqui as coisas não têm acontecido. E não adianta a gente falar, mas o Carioca só atrapalha. Ano passado, o Flamengo começou o campeonato com o Rogério, de 10 rodadas, fez metade dos pontos. Isso no final condicionou toda a competição. Porque assim, você de 10 rodadas, você abriu mão de 2, por causa de data FIFA que o Flamengo optou em consenso com a CBF, que ia deixar para jogar depois, e isso condicionou, ficou sempre aquilo lá, mas tem 6 pontos para disputar, como se fossem 6 pontos garantidos, no final não valeu de nada, e os 8 jogos que disputou foram 4 vitórias e 4 derrotas. E esses 12 pontos, sem contar os 6 que ficaram no limbo, condicionaram até o final da competição. Então, assim, se a gente falar, o Carioca não vale de nada, vamos esperar o brasileiro, e se começar o brasileiro e de 30 pontos fizer 15, já fica difícil de correr atrás. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender o processo, entender o que o Flamengo quer, e na verdade e nem a gente que tem que entender, é o clube que tem que entender. A gente está aqui para expor, mas entender também que por ser um processo que aí eu concordo que é de cortar na carne, que é sacrificante, que não é simples, que é difícil o Paulo Souza fazer o que ele está tentando fazer com a anuência do Marcos e do Bruno, que foram lá em Portugal pedir, a gente quer alguém que cobre, alguém que rompa com 2019, alguém que tire da zona de conforto. É um processo que ele vai fazer, que não vai ser de uma hora para outra que vai dar liga. Porque a questão é que a gente não pode, por conta disso, vir aqui e falar, não vamos criticar esse jogo porque é um processo.
não vamos criticar pelo processo, porque a gente perde até a referência de quando que a gente pode criticar. A gente pode criticar o quê? A partir de maio, de junho, de julho? Ou deixar isso pré-determinado, ou a gente vai analisar jogo a jogo? Então, acho que é isso, cara. Acho que... Não, Caio, eu acho que, te interrompendo agora, eu acho que é importante essa crítica ser constante. Desde o primeiro momento, ainda que não tenha subsídio para a gente fazer algo muito científico, seja só o feeling. O problema, para mim, não é você dizer o Carioca não vale como análise. Não é isso. É que o Carioca está valendo como análise. É encarado pela torcida, vai se criando um clima, e a diretoria responde muito a esse tipo de cobrança, mandando o cara embora. Muitas vezes, mesmo depois que ele ganha o Carioca. Né? Então, para mim, o erro não é dar ao Carioca menos importância. É o Carioca estar nesse ponto do calendário, dessa maneira que a gente disputa. Isso aí é prejudicial não só ao Flamengo, como a todos os clubes do Rio. E, quiçá, os outros regionais. Arthur, mas assim, até complementando o que você falou, uma coisa que o Caio falou no início, aí que eu acho que falta a diretoria aparecer e tirar essa instabilidade em cima do português e falar, ele é o cara, Exatamente. Só que eles não aparecem, eles têm que chegar e falar, olha só, já que ele veio para romper, a gente está com ele. Vocês vão ter que aceitar os incomodados que se mudem e vão insistir nele e respaldá-lo e comentar das decisões dele. De repente falar que ele errou, já que o Paulo Souza é bem transparente, às vezes cita erro dos jogadores, não, olha, o Paulo pode ter feito uma avaliação errada nisso aqui, ele errou aqui, mas a gente está com o cara. A gente foi lá em Portugal buscar, a gente não foi buscar ele aqui na esquina. Então, acho que é por aí. E assim, em relação ao que o Natan pergunta... Diga, pode falar. É que é o seguinte, se houvesse unidade na diretoria do Flamengo quanto a esse pensamento, mas a gente sabe que não tem. Tem gente não que espera quanto pior, melhor. Aí, meu amigo, é muito confortável ficar nisso, né? E o principal, eu acho que é a coerência, Fredão, desculpa. Claro, vai lá, cara. Eu vou evitar interromper tanto. Assim. Eu acho que para mim o principal é a coerência com o que foi conversado entre 25 e 31 de dezembro em Portugal. O Bruno e o Marcos sentaram com o cidadão, e aí eu acho que é o ponto principal que exime o Paulo Souza de muitas das críticas. Porque, imagina, tu tá em Portugal, tu tá na Polônia, quieto, tranquilo, aí vem duas pessoas e falam, olha só, eu tenho esse projeto para você, é um clube que tem um investimento tanto, tem um elenco tal, e não sei o que e tudo mais, só que o que é que eu preciso, além de você fazer o time jogar? Eu preciso que você cobre, eu preciso que você faça uma ruptura com 2019, que parece que a gente vive refém disso até hoje, e eu preciso que você faça uma reformulação. O cara que está totalmente fora desse microambiente, dessa microsociedade, fala, show de bola, demorou, eu vou chegar lá com os meus conceitos, e já que você quer que eu faça essa ruptura, eu vou fazer. Aí o cara chega aqui e faz a ruptura. E faz a ruptura com um jogador, com dois, com três, bota um no banco, muda o time para tirar de zona de conforto e tal. Isso gera um conflito, gera uma divergência, até mudando a palavra. Só que aí essas mesmas duas pessoas que lá atrás pediram que você fizesse essa ruptura, fazem o quê? Aproveitar que tá com câmera, faz isso aqui, ó. É isso. Deixa pra ver o que vai rolar. Exatamente, cara. Aí não adianta, cara. Não adianta. Tu tem que chegar lá atrás e falar assim, não, ele tá fazendo os leões, né? Ele tá fazendo isso porque eu pedi lá atrás. A gente precisa passar por esse processo. Porque sabe o quê? Fica a impressão de que o que o Arthur falou. Se tudo der certo, a diretoria vai chegar pros medalhões e vai falar, o Paulo Souza que pediu pra vocês irem embora, eu vou ficar aqui e segura porque tá dando certo. Se tudo der errado, manda o Paulo Souza embora e vira nos medalhões e fala, aí, viu? Segurei a bronca de vocês porque eu tô com vocês, não tô com ele. Aí fica muito cômodo pra eles em qualquer situação, cara. É exatamente isso, cara. Exatamente isso.